A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem, jovens? Deus abençoe todos vocês, é um prazer estar falando a vocês em mais um vídeo, em especial na nossa quarta lição, quando falamos sobre o tema Você Precisa Nascer de Novo. Essa lição traz um personagem importante, além, é claro, do nosso Senhor Jesus Cristo, Nicodemos, que tem como significado do seu nome vitorioso. Nicodemos é um dos principais dos sacerdotes, ou um príncipe dos sacerdotes da sinagoga, que tinha um compromisso muito grande com a lei, e ele vai então procurar ter com Jesus à noite, e a partir então daí nós vamos estudar esse personagem, esse tema tão importante que está na Bíblia Sagrada, onde também nós vamos encontrar nessa conversa de Jesus com Nicodemos aquilo que nós chamamos, ou aquele que nós chamamos de o texto áureo da Bíblia, ou o texto de ouro da Bíblia. Diz assim o texto principal da nossa lição. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Resumo da lição. A mensagem de Jesus é bem clara. Não basta ser religioso. Queridos, não basta ser religioso, não basta ter uma carteirinha de membro de uma igreja, não basta dizer que vai aos cultos, que ora, que dizima, não basta isso, não basta, porque os religiosos da época também faziam isso e Jesus confrontou todos eles com uma mensagem forte, com uma mensagem poderosa, como ele vai dizer aqui para Nicodemos. Nicodemos, necessário é nascer de novo. Nicodemos, sendo mestre, não vai entender bem, mas Jesus vai explicar para ele a importância desse novo nascimento. O objetivo da lição é apresentar a clareza da mensagem de Jesus na pregação a Nicodemos, saber que Nicodemos foi de fariseu a discípulo e explicar a respeito do milagre do novo nascimento. Nós vamos ver aqui na nossa lição, no nosso texto, que está no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versos de 1 a 7, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as obras ou os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar ao ventre da mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter dito, necessário é nascer de novo. Essa conversa de Jesus com Nicodemos, ela é muito importante e abre para nós um ensinamento maravilhoso para os nossos dias. Há necessidade de um novo nascimento. Por quê? Por que um novo nascimento? Porque antes nós estávamos presos à ira, distanciado de Deus, afastado de Deus. Mas esse novo nascimento, ele é possível e ele nos dá condições de novamente nós nos aproximarmos do Senhor nosso Deus. Vamos à nossa introdução, que diz assim: nesta lição estudaremos a respeito do encontro entre Jesus e Nicodemos. No diálogo estabelecido por eles, temos uma contundente mensagem cristológica. Trata-se de uma exposição clara e direta sobre a regeneração, o novo nascimento. Pode parecer que Jesus tinha feito uma abordagem muito abrupta a Nicodemos, mas aquele diálogo franco e direto era necessário. A exposição das verdades espirituais não pode ceder a qualquer tipo de sofisma e não tem compromisso algum com ideologias deste mundo. Apesar da maneira cortês com que Nicodemos se apresenta,
sua compreensão espiritual estava equivocada. Ele precisava ouvir de Jesus que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos vai se aproximar de Jesus, vai chamar Jesus de mestre, mas estas palavras não vai fazer com que o ego do Senhor Jesus venha florescer, não. Jesus ele continua, até porque Jesus não teve o desejo, não era a obra do Senhor Jesus dele ser conhecido como mestre. Jesus ele desejou e sempre quis ser conhecido como Salvador. Ele sim é o Salvador. A questão de entender, de ver nele o mestre, era uma visão das pessoas. Mas o que o Senhor Jesus queria, que as pessoas encontrassem nele a salvação, a libertação para as suas vidas. Uma mensagem clara. Religiosidade não basta. Em seu encontro com Nicodemos, Jesus transmitiu uma mensagem clara. Não lhe bastava ser religioso. Nicodemos é identificado como um fariseu, representante da ala religiosa altamente rigorosa no cumprimento da lei e das tradições judaicas. Cumpria a lei como os fariseus cumpriam a lei, talvez como nenhum outro. Só que isto não era suficiente para a salvação. Para a salvação, era necessário que acontecesse um novo nascimento. Não podia estar preso às tradições. Não, tinha que estar voltado para a dependência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mestre de Israel, ele era versado na teologia do judaísmo, mas isso não impressionava o Filho de Deus, que sabia de sua real condição espiritual e da necessidade de um novo nascimento. Ou seja, ele mesmo sendo mestre, precisava de um Salvador. Ele mesmo sendo mestre, precisava da ação poderosa do Senhor Jesus, da fonte regeneradora do Espírito Santo atuando na sua vida. Nesse tempo de tantas religiões, precisamos estar convictos da nossa fé e esperança, tanto para a nossa salvação, quanto para não hesitarmos a respeito da necessidade de todos os homens e conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo por meio da fé. Ou seja, nos dias em que nós estamos vivendo, sabemos e entendemos que existem um conjunto de religiões, tantas religiões que existem, e isso nós vamos entender que cada dia mais precisamos, cada um de nós, nos fortalecermos na nossa fé. Porque se nós não nos fortalecermos na fé, o que vai acontecer? Nós seremos também pessoas que poderemos ser levados e sermos enganados pelas doutrinas que ora estão surgindo aí. Então, Nicodemos, sendo um mestre, precisava ter um encontro franco com Jesus, para que a sua história fosse mudada. Mestre vindo de Deus. Nicodemos demonstra naqueles dias que Jesus já era bem conhecido em Jerusalém, inclusive por membros do alto clero judaico, aqueles que formavam, vamos dizer assim, a cúpula do judaísmo. Ele tinha um conhecimento dos sinais que ele fazia. Reconheciam que se tratava de um mestre vindo de Deus. Um reconhecimento, contudo, que não correspondia à verdadeira identidade de Jesus. Por quê? Quando olhamos para Jesus humano, o Jesus humano é um Jesus simples, de uma cidade simples, sem nenhuma tradição, não era versado como os demais. Não que Jesus não tivesse conhecimento. Jesus tinha conhecimento, Jesus tinha leitura, mas não era um doutor, não era um mestre, como eles eram. Só que Jesus sempre teve a ação do Espírito Santo, que com certeza lhe ensinava
as verdades profundas que ele precisava enquanto homem aqui, trazia essas verdades profundas para Jesus, lhe capacitou para operar milagres, e isso então fazia com que as pessoas que estavam de fora vissem no Senhor uma ação poderosa do Espírito Santo. Nicodemos não poderia sair daquele encontro como se tivesse falado com mais um dos mestres, ou seja, aquele encontro de Nicodemos com Jesus não podia ser mais um encontro de Nicodemos como um outro mestre que fosse versado, que tivesse conhecimento, que fosse um fariseu ligado às leis e às tradições judaicas. Não, Nicodemos ele precisava ser confrontado com a mensagem poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, irmãos, como sempre, o Senhor Jesus não perdeu tempo. Ele vai confrontar Nicodemos, dizendo: Nicodemos, olha, você precisa nascer de novo. E aí, vai questionar o quê? Se eu vou a alguém, já chamo de mestre, e ele fala comigo, eu vou questionar? Não, eu vou entender que eu preciso obedecer, mesmo que eu não entenda, porque Nicodemos não entendeu de imediato o que seria talvez esse novo nascimento. Mas, enquanto Jesus está seguindo o seu ministério, Nicodemos vai tendo essas experiências e vai ver que era necessário ter um encontro com o Senhor. E isso nós vamos ver também aqui no decorrer da lição. Por isso Jesus transmite a Nicodemos todo o plano salvífico em um sermão que contém o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no diálogo, na conversa de Jesus com Nicodemos, nós temos o conhecimento desta fala, desse ensinamento maravilhoso acerca de João 3,16. O perigo da relativização. A atualidade é marcada pela ausência de limites e a negação da existência de verdades absolutas. Ou seja, os dias em que nós estamos vivendo, precisamos ser politicamente corretos. Ou seja, respeitando o direito das pessoas, perfeito, até aí tudo bem. Mas não se dá para dizer, por exemplo, a questão de pecado. Não dá para você falar, olha, você está em pecado e você precisa de Jesus. Porque ele pode simplesmente dizer assim, o que é pecado para você não é pecado para mim. Relativar as verdades absolutas. Cristo para nós e a Bíblia para nós é uma verdade, ou é a verdade, não uma, perdão, mas é a verdade absoluta. A Bíblia é a verdade absoluta. Jesus é a verdade absoluta. O pecado, ele é real. Não dá para relativizar os assuntos da Bíblia. Mas o contexto em que nós estamos vivendo, as pessoas estão relativizando. E isto é muito perigoso quando acontece desta forma, essa relativização, porque as pessoas começam a achar que estão certas e por isso podem fazer o que quiser fazer. Não, a Bíblia não nos dá o direito de fazermos o que quisermos fazer. O apóstolo Paulo vai até falar, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ou seja, eu posso até fazer, mas eu tenho que entender que eu tenho limites para essas situações. De fariseu a discípulo, no segundo tópico, príncipe dos judeus. Nicodemos tinha uma posição destacada entre os fariseus, era considerado príncipe dos judeus, um dos principais dos judeus. Os fariseus eram um grupo religioso surgido com a intenção nobres, como revelam muitos estudiosos, do grego farisanos, né? Do grego farisaios. O termo fariseu significa separar. Então, do grego farisaios, o termo fariseu significa separar.
O dicionário Vini vai registrar que o surgimento deste grupo foi resultado da busca por uma completa separação dos elementos do judaísmo daqueles que não eram judeus. E justifica porque o termo passou a ser sinônimo de hipocrisia. Por quê? Eles estavam voltados para a lei, mas estavam esquecendo princípios, estavam esquecendo das pessoas, do cuidado com as pessoas. Olhavam tudo que a lei determinava, mas entravam nas casas das pessoas com intenções e ali tiravam proveito das pessoas. Eram assim, eram como aqueles que oravam batendo no peito, se auto-justificando como santos da época, mas a palavra vai confrontá-los de forma poderosa. Um fariseu evangelizado, filho do homem, filho unigênito, e unigênito, filho de Deus. Jesus valeu-se desses títulos e expõe a Nicodemos a imprescindível necessidade de crer nele para ter a vida eterna. Ou seja, não bastava conhecer os elementos da lei, não bastava conhecer os princípios da lei, não bastava conhecer tudo que a lei falava, tudo que a lei ensinava, não bastava, não. Para a salvação, necessário é encontrar o Senhor Jesus, ter um encontro com o Senhor Jesus, porque senão não vai dar certo. Essa atitude de Nicodemos precisa ser considerada, pois mostra que já havia nele certo grau de fé em Jesus, ao ponto de ele defender diante dos fariseus. Então Nicodemos já tinha essa vontade de encontrar-se com o Senhor. Então ele vai já defender o Senhor em algumas situações. Ele já vai procurar defender, enquanto o povo, os demais fariseus estavam com os olhos esbugalhados, né, marcados com ódio, com a ira. Nicodemos já estava voltado para adorar, para receber o Senhor Jesus. Aí, de repente, eu e você vamos pensar assim, mas por que ele foi de noite? Olha, irmãos, se ele foi de noite, se ele foi de manhã, se ele foi de tarde, a hora que ele encontrou com Jesus não importa. O importante é que ele encontrou com Jesus. O importante é que enquanto eu estou trazendo esse estudo para alguém, trazendo essa mensagem para alguém, cristão ou não, o importante é que você pode encontrar Jesus aí agora. O importante é que o Senhor pode tocar na sua vida aí agora. Não sei se vai ser, como eu estou gravando agora, 15 horas e 40 minutos, não sei se vai ser esse horário, não sei se vai ser meia-noite, se vai ser de madrugada, se vai ser 5 da manhã, 6 da manhã, não importa. O importante é que você também tenha um encontro com Jesus. E o mesmo aconteceu com Nicodemos. O importante é que ele vai reconhecer em Jesus o potencial de um Salvador, de alguém que era diferente de tudo que eles conheciam, de tudo que eles praticavam. Então nós vamos ver que esse grupo que ele fazia parte era um grupo muito forte. Era um grupo muito forte, os fariseus eram fortes. Lembremos também que Paulo também era fariseu. Então nós vamos ver que eles eram fortíssimos naquilo que eles aprendiam. No grupo dos discípulos, no segundo momento em que aparece, Nicodemos está ainda entre os fariseus. Está em João capítulo 40, está em João capítulo 7, versículos 47 a 52. Mas quando Jesus foi crucificado, ele aparece junto a José de Arimateia, identificado como discípulo de Jesus. Naquela ocasião, Nicodemos leva especiarias para a preparação do corpo de Jesus. E já não estava mais na companhia dos fariseus. A mensagem do Filho de Deus havia realmente tocado o seu coração. Ele sai do grupo dos fariseus para estar agora ao lado dos discípulos do Senhor Jesus. Inclusive, tendo força, tendo coragem para estar ao lado daquele que pediu o corpo de Jesus para sepultar,
que foi José de Arimateia. Imagine bem a transformação, o impacto que a conversa de Jesus causou na vida desse homem, a ponto dele mudar, a ponto dele transformar, a ponto dele mudar o seu comportamento. Embora o tamanho ou a profundidade da fé não possa ser aferida, é possível inferir com nítido crescimento em Nicodemos que nos 3 episódios em que ele aparece, quando a esse último, Meyer Perman, é um dos teólogos, né? Ele vai afirmar o seguinte, que Nicodemos estava ficando mais firme na fé, chegando a demonstrar mais devoção do que os próprios discípulos que fugiram. Os discípulos de Jesus, quando ele foi preso, eles fugiram, com exceção de João. Os demais, todos, Mas quem estava lá? Aqueles que não apareciam de imediatos, José de Arimateia e agora Nicodemos, demonstrando força para que o Senhor Jesus, embora a sua morte não tenha sido uma morte digna, apesar que precisava acontecer, mas pelo menos eles vão se esforçar para dar a Jesus um sepultamento digno. O milagre do novo nascimento, no terceiro tópico, a regeneração. O encontro entre Jesus e Nicodemos legou-nos um dos sermões mais específicos das Escrituras acerca da regeneração. Trata-se do milagre do novo nascimento, através da água e do Espírito, pelo qual somos gerados de novo. Porque regeneração é o quê? Qual é o significado de regeneração? Ou seja, gerar de novo. Regenerar, gerar novamente. Nós somos gerados, nós fomos gerados pelo desejo do nosso pai e da nossa mãe. Outros até de uma forma terrível, mas foi gerado. Mas agora, espiritualmente, eu preciso ser gerado pela água e pelo Espírito. Isso se chama o novo nascimento. Esta obra ela é realizada pela ação poderosa do Espírito Santo. É essencial para o novo nascimento que o pecador reconheça o seu estado de morte em delitos e pecados. Efésios 2:1 vai falar sobre isso. A questão, que nós estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos delitos. Então, agora, para que eu venha nascer ou renascer ou ser gerado novamente, eu preciso reconhecer a minha condição pecaminosa e encontrar-me com o Senhor Jesus. Aí o sangue do Senhor Jesus vai me cobrir, vai me dar uma nova roupagem e eu vou ser gerados para a glória do Senhor nosso Deus. Regeneração no método da salvação. A regeneração é uma das obras que Deus realiza em nós no processo de salvação. As outras são justificação, adoção e santificação. Na regeneração, o espírito humano é vivificado, ou seja, torna a viver novamente. O espírito humano que estava amargurado, que estava preso ao pecado, agora ele vai ser vivificado, ele vai tornar a ter vida novamente. E essa vida agora não é uma vida humana, não, é uma vida espiritual. E essa regeneração, ela traz com ela outros fundamentos, como justificação, adoção, santificação e, por último, a glorificação. Por quê? Para ser glorificado, precisa ser regenerado. Para receber a glorificação, que é o arrebatamento ou a ressurreição para encontrar com Jesus, primeiro passo é ser gerado de novo, ter passado pelo novo nascimento. O espírito humano vivificado, ou seja, a vida de Deus torna-se operante em nós, libertando-nos dos desejos da carne e nos habilitando a andar no Espírito. Então isto é muito importante. Também atinge os 3 aspectos da natureza humana, que são
esta regeneração vai tocar o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa vontade. Ou seja, nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso sentimento tem que ser submetido à vontade do Senhor. A justificação é Deus em Cristo nos declarando justo, ou seja, o princípio é de condenação. O princípio é não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por meio da justificação, Jesus assume o nosso lugar. Ao assumir o nosso lugar, ele nos torna justo nele. E essa justificação é aceita por Deus. Porque se Deus não aceitasse, não ia adiantar nada. Se o Pai não aceitasse o sacrifício do Filho, nada ia adiantar. Mas o Pai aceita, o sacrifício do Filho foi perfeito e foi aceito pelo Pai. Então o Pai aceita que Jesus pague a nossa conta, que ele assuma o nosso lugar e nos justifique. Oh, glórias a Deus! Maravilha! A outra é a adoção. O que é a adoção? É que antes nós éramos afastados de Deus, longe de Deus por causa do pecado que nós herdamos lá do Éden. E agora, por meio desta adoção, e essa adoção só é possível por causa de Jesus, o nosso irmão mais velho. O nosso irmão mais velho nos compra com o seu sangue e ele vai fazer o quê? Nos dá condição, nos apresenta ao Pai e o Pai fala, então, já que você reconhece o meu filho Jesus como seu Senhor e Salvador, então eu posso ser o seu Pai novamente. Oh, glórias! Fogaréu, eu posso ser o seu Pai. E é isso que acontece por meio da adoção. E o último estágio aqui é a santificação. Ou o penúltimo estágio aqui é a santificação, porque depois vem a glorificação. É o quê? Se a regeneração, ela precisa acontecer, se a conversão ela tem que ser instantânea, se o ser adotado também tem que ser algo instantâneo, a santificação não. Ela é um processo contínuo. Você aceitou Jesus, mas continua no pecado, como eu continuo no pecado, no sentido de que no mundo, pecando, falhando, errando, transgredindo aqui e ali. Então precisamos dessa santificação, porque por meio dela nós vamos nos aproximar de Deus novamente. Por meio desta santificação, nós reconhecemos o nosso estado de falha e vamos nos encontrar com o Senhor. E até diz, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas é necessário também ter paz com os irmãos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Regeneração e batismo no Espírito Santo. É muito importante considerar a diferença entre a regeneração, que está no campo da soteriologia, que é a matéria que estuda a salvação na Bíblia, e o batismo no Espírito Santo, que é a matéria que estuda o Espírito Santo, é pneumatologia. São experiências espirituais distintas que não podem ser confundidas. É claro que nós não podemos confundir o receber o Espírito Santo. Todo mundo, para que tenha acesso à salvação, precisa receber o Espírito Santo. Precisa que o Espírito Santo trabalhe na sua vida convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo é essa. Por isso que o nascer de novo é nascer pela obra e graça do Espírito Santo. E a questão do batismo no Espírito Santo vai acontecer. Tem pessoas, por exemplo, que são salvos na hora e na mesma hora recebem o batismo. Outros não. Precisarão buscar para que recebam a promessa do batismo no Espírito Santo. Então podemos dizer que o Espírito Santo está presente na nossa salvação. O Espírito Santo está presente durante a nossa caminhada como servo de Deus.
E o Espírito Santo está presente na nossa glorificação. Por que na glorificação? Porque é o Espírito Santo que vai nos conduzir a estar com o Senhor nosso Deus. Concluindo a nossa lição, o diálogo entre Jesus e Nicodemos é uma clara exposição do cumprimento do plano salvífico. Com a vinda do Filho de Deus ao mundo, como oferta de salvação para toda a humanidade. O amor de Deus não está limitado a um grupo de pessoas em detrimento de quem quer que seja. Todos indistintamente são chamados à salvação, cuja experiência inicial é fundamental, a regeneração e o novo nascimento. Salvação para todos. Jesus veio para salvar a todos, mas nem todos querem. Mas a salvação é para todos. Que Deus te abençoe. Semana que vem, o segundo sinal, a cura do filho do oficial. Jesus, ele tem obra maravilhosa para mim, para você. Viva esse momento e vamos nascer de novo. Lhe convido, já se inscreveu no canal? Ainda não se inscreva no canal. Acione as notificações para que você não venha perder nenhum de nossos vídeos que estão abençoadores. Inclusive das outras classes também, dos adultos, dos juvenis e dos adolescentes, com temas importantíssimos. Assistem lá e vocês serão edificados. Então se inscreva, acione as notificações e não esqueça de dar o seu joinha no vídeo, em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e desejo a você um dia de paz em nome de Jesus. Amém.